Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Kathleen Marinho e esse é mais um novo vídeo no meu canal. Que vocês possam se inscrever, dar o like se gostou e vem comigo porque semanalmente estou postando um vídeo para vocês, para podermos estudar um pouquinho da Bíblia. E hoje eu convido você a pegar a tua Bíblia para nós estudarmos sobre esse tema, exatamente esse tema que você acabou de ler no título. Somos todos filhos de Deus? Será que todos nós somos filhos de Deus? Eu irei estar respondendo essa pergunta para vocês. Ali em Gênesis, nós vemos ali em Gênesis que todos nós somos criaturas de Deus, que fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele. Deus criou o ser humano e nos criou, e nisso nós vemos ali através de Gênesis que todos nós somos criaturas de Deus. Mas será que todos nós pertencemos a Deus como filhos? Será que eu sou filha de Deus? Quero fazendo bem, quero fazendo mal, eu praticando coisas detestáveis? Será que eu sou filha de Deus? Nós vamos ver isso através da palavra de Deus. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia. Eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês, que é em 1 João 3, no capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 7 para vocês, para podermos entender aqui. Eu escolhi esse versículo porque ele nos diz melhor o como entendermos melhor. Se somos filhos de Deus ou não, aqui nós vamos entender um pouquinho. Diz bem assim, ó. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Então aqui nós vemos que há duas características, dois grupos de filhos, aos filhos de Deus e aos filhos do diabo, aos que pertencem a Deus e aos que pertencem ao diabo. E nós vemos aqui que os que são justos, que praticam a justiça, são filhos de Deus. Só que aqui nós vemos também que quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Então aqui nós já vemos umas características dos filhos do diabo, que eles não são justos, eles não praticam a justiça e também não amam seus irmãos. Então os filhos de Deus, eles são bem diferentes dos filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles praticam a vontade de Deus, eles são obedientes, já os filhos do diabo, não. Então aqui eu gostaria de compartilhar um outro versículo para que vocês entendam melhor, que está em João 8,44. Em João 8,44 já nos diz uma maneira melhor também para podermos entender. Aqui em João 8,44 diz o seguinte: pois são filhos de seu pai, o diabo. Gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui, já nos resume tudo da característica dos filhos do diabo. Aqui diz que o diabo, ele sempre foi assassino desde o princípio e também diz que ele odeia a verdade, que ele sempre mentiu e ele é o pai da mentira. Então, os que mentem, os que estão nos grupos de mentirosos, os que praticam a mentira, são filhos do pai, o diabo. Eles são filhos do diabo, pertencem ao diabo por serem mentirosos como ele, odeia a verdade. Então, aqui nós vemos características dos filhos do diabo. Aqui nós vemos que os filhos do diabo, eles não praticam a justiça e eles não amam seus irmãos. Ele não ama as pessoas, o seu próximo, e também são mentirosos, odeia a verdade e pratica coisas perversas como o diabo. Então aqui nós vemos as características deles. As características deles são mentirosos, odeia a verdade, não é justo, não ama seus irmãos, se engrandece como o diabo se engrandeceu, e as características deles são semelhantes à do seu pai, o diabo. Então aqui nós vemos características dos filhos do diabo, mas também a Bíblia nos dá as características dos filhos de Deus, dos que pertencem a Deus. E eu vou citar algumas aqui para vocês, igual a gente acabou de ver, que os filhos de Deus, eles são justos. Eles praticam a justiça e ele ama o seu próximo, ele ama seus irmãos. Quer a pessoa ter feito o mal para essa pessoa, ter odiado ela continua a amar ela. E os filhos de Deus, ela ama o seu próximo. Independente do que ele fez ou o que ela faz, ela continua a amar.
e também eles são justos. E também outra coisa, os filhos de Deus, eles são obedientes. Ele faz a vontade do Pai, que é Deus, o Criador. Eles fazem a vontade dele, eles são obedientes, eles não desobedecem a Deus. E nós vemos algumas características dos filhos de Deus em Gálatas 5, no versículo 22, ali diz os frutos do Espírito Santo que produz nos filhos de Deus. Esses frutos aqui diz que os filhos de Deus têm amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui nós vemos algumas características que os filhos, as pessoas que pertencem a Deus têm. Eles são mansos, eles têm paz, alegria, eles são fiéis a Deus, e não somente a Deus, as pessoas também. Eles praticam a fidelidade, eles também têm bondade, eles são gentis, eles também têm amor e paz, alegria, paz, fidelidade, eles são mansos e domínio próprio. Os filhos de Deus têm essas características. Então aqui nós vemos que não é todos que pertencem a Deus, não são todos que são filhos de Deus, mas assim, a gente tem que decidir. Nós nos decidimos, nós escolhemos a pertencer a Deus e a cada dia Ele cada dia nos transforma e somos filhos dele. Muitas vezes podemos estar praticando coisas erradas e vivendo no engano, mas muitas vezes nós podemos sim tornarmos filhos de Deus e pertencemos a Ele e ter essas características dos filhos de Deus. Que vocês possam ter gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar o like se gostou.